Aproveitando esse momento de queda mais forte do Bitcoin, aqui na minha tela ele está caindo 7,32%, batendo novamente na faixa dos 40 mil dólares, em reais mais ou menos uns 189 mil reais. Eu vou mostrar para você 3 indicadores que eu utilizo para decidir se vale a pena ou não aumentar minha posição em Bitcoin. E aí, pessoal do Primoverso, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico e sócio do Grupo Primo. E eu já deixo claro que apenas esses 3 indicadores são insuficientes para que você tome uma decisão se vale a pena comprar ou não esta criptomoeda, porque há muito mais coisa a ser observada, como por exemplo, até a questão do mercado em si. Será que vale a pena agora, em um momento de juros crescendo pelo mundo? Em alguns países muito mais do que em outros. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já está bem adiantado nesse ciclo de aumento de juros, com uma Selic em 11,75%, mas que deve aumentar ainda mais nas próximas reuniões do Copom. Então, nesse ambiente onde você tem recompensas gordas para emprestar dinheiro para o governo, que dentro da nossa economia é aquele tomador de crédito mais seguro que existe, porque na pior hipótese ele simplesmente pode criar mais dinheiro para te pagar, ou bater nas pessoas e cobrar mais impostos para fazer a mesma coisa, ou emitir mais dívida para pagar a dívida anterior. Então, por conta disso, em momentos de juros altos, os ativos de risco, e nisso eu coloco também as criptomoedas, tendem a sofrer e ficar com preços mais baixos ou caminhando de lado por mais tempo. Fora isso, já pensando também na própria dinâmica das criptomoedas, e o Bitcoin puxa essa dinâmica como um todo, a gente tem um evento muito significativo que acontece a cada mais ou menos 4 anos. Na verdade, não é um período temporal fixo, mas sim um número de blocos minerados, 210 mil blocos ao todo, que é o halving do Bitcoin. Lá no começo da história do Bitcoin, no ano de 2009, quando ele começou a ser minerado, a recompensa por bloco minerado, que é aquela resolução de problemas matemáticos complexos feitas pela terceira parte de confiança que vai validar as transações, os mineradores, dava 50 bitcoins de recompensa para quem resolvesse o problema. Depois de 4 anos, nos idos de 2012, essa recompensa caiu pela metade, por isso o nome halving, foi para 25. Depois de 2016, pela metade novamente, foi para 12,5. 2020, caiu para 6,25 e em 2024 vai cair para 3,125 e assim vai até o final da mineração do Bitcoin. E dentro desse ciclo das criptomoedas, o que a gente vê é que após o halving, o preço costuma subir bastante, depois ele cai, fica de lado por um tempo até chegar no halving, onde esse ciclo tende a se repetir, só que de uma maneira menos exponencial do que lá no passado. Porque basta você pensar comigo que dentro de um estoque limitado de bitcoins, para quem nunca se atentou a isso, serão apenas 21 milhões de bitcoins que poderão ser minerados até 2140. No começo, esse fluxo de recompensas tinha muito peso porque havia poucos bitcoins minerados. Essa recompensa de 6,25 bitcoins a cada bloco minerado, a cada 10 minutos, passa a ter um peso cada vez menor no preço. Mas fora esses 2 fatores, um que é estrutural do Bitcoin, a questão do halving, e o outro que depende do mercado, existem indicadores que são mais objetivos, te mostrando se, olha, o preço está esticado, não está esticado, o sentimento do mercado está negativo, então seria uma boa hora para comprar mais. E são nesses indicadores que eu vou focar aqui nesse vídeo. Inclusive, os links que eu estou utilizando aqui estarão na descrição do vídeo. Bom, o primeiro deles é quanto ao sentimento do mercado. É o indicador Crypto Fear and Greed Index, ou seja, é um indicador de medo e de ganância do mercado de criptomoedas, especificamente focado no Bitcoin nesse caso, mas como o Bitcoin puxa toda a dinâmica do mercado, ele acaba influenciando boa parte das outras criptomoedas. Bruno, por que isso acontece? Porque se o Bitcoin cai muito de preço, o pessoal vende outras criptomoedas que não caíram ainda para comprar o Bitcoin. E se todo mundo vende as outras, elas começam a cair mais, e se o pessoal começa a comprar Bitcoin, ele chega num piso, e o que acontece geralmente é que em momentos de pessimismo, as outras criptomoedas caem mais do que o Bitcoin. E no otimismo, o contrário acontece. Como o Bitcoin já é muito grande, o pessoal começa a comprar das outras que são menorzinhas, achando que elas podem subir muito mais. É o que de fato acontece. Na hora boa, elas sobem mais, na hora ruim, elas também caem mais, né? Pense nas outras criptos, nas altcoins, como o Bitcoin anabolizado. Então pode ser melhor ou pode ser muito pior. Mas olhando aqui o indicador de sentimento, o que a gente vê? Primeiro, né, a medida de hoje, que está em 32, então estamos no patamar de medo, só que isso aqui vai ser atualizado daqui a 4 horas, e como essa queda ela foi no dia de hoje, provavelmente não está computada ainda nessa medida do medo. Ontem estava mais ou menos igual em 34, na última semana estávamos neutros em 52, e há cerca de um mês a gente estava no medo extremo em 22. Esse medo extremo eu não considero tão extremo assim. Esse indicador eu gosto de utilizar como um bom ponto assim, de compra quando ele está na faixa dos 10. Pelo seguinte, ó, descendo mais no site, a gente consegue ver a movimentação. Aqui está marcado o período, se eu não me engano, de um mês, tem 3 meses,
1 ano e o máximo de período desde que ele existe, lá nos idos de 2018 que ele foi criado. Veja que a faixa dos 10, ela raramente foi ultrapassada, né? Alguns poucos períodos. E nessas horas onde ele baixa de 10, com certeza, né? Tá em 10 porque o preço caiu muito. Então quem compra nessas horas costuma se dar bem. Veja que nesse ano nós tivemos episódios onde foi possível comprar lá nos idos de janeiro num patamar de pessimismo na casa dos 10. E podia até cair mais, né? E esse indicador ele é interessante para te dar uma certa medida de como está o sentimento do mercado, te ajudar um pouco em timing, mas ele não é um indicador que eu posso falar que ele é linear, no seguinte sentido, caiu de 10 para 9, então o preço do Bitcoin caiu mais 5%. Não, de uma queda do pessimismo de 10 para 9, o preço do Bitcoin pode estar caindo mais 20%. A gente não sabe essa medida. Então ele é interessante para mostrar mais ou menos o que é até meio óbvio, né? Que nas horas que o preço cai, o pessoal fica mais pessimista, achando que vai cair para sempre, e nas horas em que o preço está subindo, o pessoal fica muito otimista e quer sempre comprar mais, achando que a tendência de subida também será eterna. Então é um indicador onde você tem que pensar da seguinte forma, é aquela famosa frase que o Warren Buffett tanto repete, de compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Agora, nesse momento, a gente está ouvindo alguns canhões, embora, na minha opinião, ainda baixos. Eu preferiria que o indicador estivesse na faixa dos 10. Mas esse é só um dos 3 indicadores. O outro já é um indicador que mostra o preço. O nome dele é múltiplo de Maier. E o que ele analisa? O preço do Bitcoin no dia de hoje dividido pela média de 200 dias do preço. E por que esse indicador é interessante? Porque o movimento dos ativos ele vai tender para uma média. A gente pode olhar isso em mercados muito mais antigos como a própria bolsa de valores. As pessoas usam muito médias móveis, né, quem gosta de análise técnica, para ver o comportamento do mercado. Porque o mercado ele sobe, caindo, e ele cai também subindo. Ele tende mais ou menos a voltar a uma certa média de comportamento. O ser humano também é assim. Você pode ver que provavelmente o seu comportamento diário muda muito mais do que a média do seu comportamento durante longos períodos. É aquela história do cara que não malha há 10 anos, ele vai lá, começa a malhar durante 21 dias e quer me falar que agora ele tem um hábito de malhar. Se eu tivesse que apostar com esse cara que daqui a um ano ele não tá malhando, quem quiser, eu apostaria, porque fazendo 100 apostas assim, eu ganharia boa parte das apostas no final das contas. Porque se ele só malha 21 dias, é um comportamento de curto prazo, mas a média dele de 10 anos de comportamento é de não malhar, muito provavelmente esse cara tá dando um tiro agora, um sprint, mas daqui a pouco ele volta pro comportamento médio dele. Com criptomoedas, na verdade com ativos de risco no geral, a gente pode ter o mesmo tipo de regra. E olhando aqui até o track record desse múltiplo de Maier, que nesse momento está na casa de 0,89, o que a gente vê? Voltando aqui no tempo, eu consigo voltar, voltei lá para épocas anteriores a 2012. Veja o seguinte, quando esse múltiplo ele está no patamar vermelho, seria um patamar para você evitar a sua exposição ou até vender parte do que você tem. Em verde é um patamar para comprar, em amarelo é um patamar neutro. Dentro dessas faixas, ele coloca verde, patamar para comprar abaixo de 1, ou seja, se o preço de hoje está abaixo do preço da média de 200 dias, ou está igual no máximo, é o verde. Amarelo entre 1 e 2,4 e caso o preço de hoje esteja 2,4 vezes ou mais acima da média, seria um momento bom para você evitar a exposição. Se a gente for olhar no gráfico, a gente vê que quem evitou a exposição ou vendeu em momentos vermelhos se deu muito bem. Aí depois voltou a comprar em momentos verdes, onde o preço estava mais baixo. Nessa hora, veja que após um período amarelo, a gente não chegou a bater no vermelho nos últimos anos, a gente agora está passando por uma parte verde, onde seria interessante começar a se expor ao Bitcoin. E antes que alguém pergunte aqui nos comentários, esse gráfico parece muito suave, ele está escondendo bastante volatilidade, porque veja que a escala que a gente está usando nesse gráfico é aquela escala logarítmica, né? A distância de 1 para 10 é a mesma de 10 para 100, que é a mesma de 10 mil para 100 mil, por exemplo. Então, por isso que as quedas aqui parecem pequenas, mas são quedas grandes. Aqui a gente vê, por exemplo, uma queda onde o Bitcoin saiu de 15 mil para um patamar de 3 mil. Então, veja que ela é bem significativa no final das contas, embora pareça simplesmente uma linhazinha. Não foi assim que aconteceu. Então, voltando aqui no gráfico para que a gente possa ver mais detalhes, olha, até aparece agora o vermelho aqui em uns períodos específicos, olhando com mais precisão. Veja que o múltiplo de Maier passou aqui em fevereiro de 2021 do patamar de 2,4, mas depois, ó, amarelo, verde, voltou amarelo, um período curto de verde, amarelo durante um bom período de tempo e agora já está em verde há mais tempo também. Então, por esse indicador, seria uma hora boa para você comprar bitcoins. Só que isso você está simplesmente observando o preço do ativo em comparação com uma média.
média, né? Eu posso fazer esse mesmo múltiplo de Maia para qualquer tipo de ação, por exemplo. Então, não é um indicador que te mostra muito o comportamento do mercado em relação a esses preços. Eu gosto desse indicador, mas há um outro que o Felipe Santana da Paradigm, ele falou, olha, eu prefiro esse, né? E com o tempo eu também vinha a preferir, que é o chamado MVRV. Então, estou no site Coinmetrics, você consegue listar várias métricas aqui, algumas através de uma ferramenta paga, as outras de modo gratuito, para analisar o comportamento dos preços dos ativos. E aqui eu estou olhando Bitcoin, mas eu poderia olhar Ether, poderia olhar Ripple, Link, várias outras criptomoedas e até stablecoins. Mas eu vou focar no Bitcoin porque, além de ser a criptomoeda mais antiga e puxar boa parte do mercado, também é aquela na qual tenho maior exposição. Não que eu desgoste das outras, que eu não gosto do Ether, mas eu simplesmente penso, né, que é mais fácil disruptar o ouro, que é uma reserva de valor há milhares de anos, ou uma empresa da internet que existe há muito menos tempo. E depois eu levo isso para o universo cripto, que é mais fácil disruptar o ouro digital, que é o Bitcoin, que existe há mais tempo, ou um supercomputador, que é a rede Ethereum, cuja moeda é o Ether. Eu também acho que é mais fácil disruptar o Ether do que o Bitcoin, mas tem exposição a ambas. E o que é esse indicador MVRV? MV é Market Value dividido pelo Realize Value, ou seja, o preço médio de compra que as pessoas tiveram nas suas posições de Bitcoin. E basta você pensar o seguinte, né? Se o preço de mercado começar a subir muito em relação àquele preço médio que os investidores têm, e esse indicador é chamado de indicador on-chain, porque o pessoal consegue ver isso na rede através da movimentação das criptomoedas. Bom, se esse preço de mercado está muito mais alto, começa a ficar tentador realizar o lucro. Então, as pessoas têm estímulo para vender aquela posição. Em contrapartida, se esse preço de mercado começa a cair, ele fica mais baixo do que o preço médio que os investidores pagaram nos seus bitcoins, a tendência é que aquele investidor que acredita naquela posição, né, que está confiante no Bitcoin, ele segure o Bitcoin, porque não vale a pena vender agora, vale a pena esperar, até porque ninguém que segurou o Bitcoin por mais de 3 anos teve prejuízo, para vender lá na frente. Então, de maneira óbvia, abaixo de 1, ou seja, preço do mercado agora menor do que o preço que as pessoas pagaram, não vale a pena você vender e vale a pena, inclusive, comprar, se você observar o indicador nesse patamar. E muito acima de 1, né, na casa dos 2, 3, 4, quanto mais esticado, mais interessante seria evitar uma exposição ou até realizar parte do lucro que você já teve nessa posição. Observando esse indicador, até posso colocar o preço do Bitcoin junto, mas o preço do Bitcoin está tão alto que esse indicador que sempre fica entre 0 e, 4, 5, ele desaparece, né? Mas observando esse indicador nesse momento, veja que ele foi subindo bastante aqui depois de 2015, 2016. Aqui ele ficou abaixo de 1. Chegou num patamar em 2017, em dezembro. Foi quando o Bitcoin bateu uma máxima naquela época, de $20 mil, de 4,7. Foi caindo o ano de 2018 inteiro. Em 2019 ficou abaixo de 1. Aí subiu em 2019 até mais ou menos o meio do ano. Depois ele caiu. Em 2020, mês de março, ele caiu pra caramba. Foi aquela ocasião onde o Bitcoin caiu mais de 50% em um dia. Veja que ele novamente passou pro patamar abaixo de 1. E desde então ele subiu. Nas máximas ele não passou novamente naquele patamar acima de 4 e nem chegou no topo anterior que a gente teve em 2017. Caiu, subiu, caiu e agora ele está sambando num patamar entre 2 e 1,5. Então distante ainda daquele patamar abaixo de 1. Logo, o que seria o mundo ideal para você fazer sua exposição em Bitcoin? E quando eu digo mundo ideal, é que provavelmente ele não vai acontecer aqui na nossa realidade, somente no mundo das ideias, na aula do Platão. O mundo ideal seria um momento onde os juros estão baixos, isso indicativos de risco subindo, onde a gente acabou de passar por um halving, ou seja, deve começar a ter um preço subindo logo depois. Além disso, a gente quer ver um múltiplo de Mayer abaixo de 1, um MVRV abaixo de 1 e o mercado com muito medo. Por que isso tudo é difícil de acontecer ao mesmo tempo? Porque nessas horas vai ter muita gente otimista com halving, com os juros baixos. Provavelmente, se estão otimistas, o Fear and Greed Index está batendo o otimismo, pode estar nas máximas. E se estiver nas máximas, o preço vai ter subido tanto que o MVRV e o múltiplo de Mayer estarão bem distantes do patamar 1 ou até abaixo disso. Mas pensando só nesses 3 indicadores, é mais fácil encontrar esse momento, porque os juros podem estar altos e a gente pode estar distante do halving. O mundo ideal seria pessoas pessimistas, abaixo de 10 aquele indicador, múltiplo de Mayer abaixo de 1, né? Nesse momento a gente está com esse patamar, e o MVRV também abaixo de 1.
Agora, a gente sabe que desses 3 indicadores que eu citei por último, só um está no momento adequado. E pensando em juros e também em halving, não estamos no melhor momento possível. Contudo, para acabar o vídeo, eu vou mostrar como é que é fácil, caso você olhe esses indicadores e decida comprar, realizar a compra de Bitcoin. Então vem aqui no site do Biscoint, já estou na tela para fazer a compra. Eu não estou na minha conta, porque eu esqueci meu celular que eu uso para logar em casa, então estou utilizando a conta do Daniel, que trabalha comigo. Vou comprar o total de 10 Bitcoins aqui na conta dele. Tô rico. O Biscoint nem deixa você fazer isso, não dá pra comprar 10 Bitcoins. Vou comprar 0,01 Bitcoin, que já vai dar aí uma compra de quase R$2.000. E como o Daniel, nesse momento, ele não tem o dinheiro na conta, vai aparecer uma tela onde o Biscoint fala, ó, você tem que enviar o dinheiro pra gente no período de 24 horas. Então ele libera um pouco de crédito para pessoas que já têm o cadastro completo e também já tem alguma posição de custódia na plataforma, porque na pior hipótese eles vendem um pouco do Bitcoin para saldar aquilo que você deve. Isso não vai acontecer porque o Daniel vai mandar depois o dinheiro através do Pix. Bruno, paga nós! Eu já pago, já você trabalha comigo. Confirme não poderia cancelar. Pronto, a compra foi feita em um patamar de preço que, julgando pela movimentação das últimas semanas, não é um patamar ruim, tá? Fazia tempo que a gente batia essa faixa de mais ou menos $40.000. Mas isso é a minha opinião, também quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se gostaram desse vídeo, dessas métricas, se querem mais vídeos assim. E se gostaram também, convido vocês a conhecerem meu outro canal, Você Mais Rico, onde a gente fala também de cripto, mas muito de mercado tradicional. É isso, um grande abraço e até a próxima.